Tudo bem? Então, nós estamos numa saga identificando como identificar falanges de demônios, né? Hoje nós iremos identificar falanges de Vassago. São demônios extremamente agressivos, são demônios extremamente que, quando uma pessoa magiada manda um ataque espiritual contra a vida de uma pessoa com essa entidade, com esses demônios, a natureza, ela é um principado, né, da natureza, e ele é governado por 26 legiões. Você pode imaginar quando uma feitiçaria, uma magia é lançada na vida de um homem ou de uma mulher, quando ela recebe essa magia, como essa pessoa pode ficar, né? É extremamente agressivo. Nós vamos falar mais sobre isso, mas antes eu quero fazer a leitura de Efésios 10, 6, 10, vestir a armadura de Al, né, para fortalecer o espírito, falar somente aquilo que está ligado ao Criador, que é para edificação da igreja, né? Queridos, vou falar bem rápido, bem breve, para edificar a igreja. De repente pode ter irmãos que conhecem Al e Alcha, que ainda estão sofrendo ataques espirituais, porque não conseguem reconhecer esses ataques espirituais. Porque são legiões de espíritos, né? Essa falange de Vassago, ele é governado por 26 demônios extremamente agressivos, extremamente com fúria de destruição, né? Não tem... Então, vamos fazer a leitura de Efésios 6:10, depois eu falo sobre ele, tá? Só para vocês conhecerem, porque conhecimento é poder. E quando você conhece, quando o mundo espiritual ele manifesta, os demônios, as legiões de demônios, as falanges de demônios, elas perdem a força. Elas não podem atuar porque você consegue identificar imediatamente, porque você já conhece como elas agem. Então, com isso, lembrando, nós só conseguiremos derrotar essa falange de demônios, conforme Alcha disse, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Muito jejum e oração. Por quê? Porque são castas de demônios, são legiões, igual falanges de Vassago. Ele é governado por 26 demônios. Pode imaginar quando é uma magia feita, direcionada a um relacionamento, o poder de destruição pode acontecer na vida de um casal, né? Então, que Alcha Machia vem nos guardar e nos defender de toda a fúria do inferno, né? Assim, irmãos, fortalecei no Criador, na força do seu poder. Você tem que entender que o Criador, ele já venceu através de Alcha Machia, né? Que Ial já condenou o maligno, né? Nos céus e no inferno, é derrotado, mas ainda existem esses principados que eles caíram, desceram ladeira abaixo, mas eles não têm lugar de pouso, mas tem um tempo determinado, por permissão do próprio Criador, eles ficam circulando na terra, andando, procurando local, hospedeiro, né? E se você mora perto de alguém que pratica esse tipo de magia, de espiritualidade, você é um alvo fácil, né? Por quê? Porque só de você crer ao contrário do que eles creem, já é um motivo deles querer te destruir ou destruir seu relacionamento, a sua família, né? O simples fato de você acreditar no Criador de Israel, aquele que criou os céus e terra. E o inimigo, o adversário das nossas almas, vai atuar sobre pessoas físicas, mas lembrando que a nossa luta é contra espírito, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E esse é um dos falanges de principados da natureza, que nós temos que lutar dia após dia, neutralizando, identificando e destruindo, para nunca mais voltar. Assim seja, quando você identifica, quando você destrói, quando você repreende, essa falange é um a menos na sua vida, para te atauzenar. É um a menos para trazer destruição, para tentar levar o caos na sua vida, na sua casa, na sua família. Assim seja, continuando. Revestido de toda a armadura de Al, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Al, para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Al. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso para com toda perseverança e súplica por todos os santos.
e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixadora em cadeias, para que possa dele falar livremente como me convém falar. Enfim, paz seja com os irmãos e com todos amor e fé, né, da parte do nosso Criador Yud-Heh Vav-Heh e da parte do nosso Salvador Yahshua Mashiach. A graça seja com todos os que amam Yahshua Mashiach em sinceridade, em espírito e verdade. Assim seja? Então vamos falar mais sobre essa falange de demônios, como eles manifestam, quais as finalidades dele, como identificar. Então, primeiro, para você conhecer essa falange de Vassago, ela tá ligada uma das chaves menores de Salomão, que aprisionou 72 demônios. Ele faz parte de uma dessas chaves menores, né? E eles são governados, é um principado da natureza, é governado por 26 legiões de demônios. Imagina quando uma pessoa faz um ritual, uma magia cerimonial, porque essa entidade, esse demônio, as pessoas que manuseiam a magia com ele, é uma magia cerimonial. O que é isso? A pessoa tem que invocar ele e dar a legalidade, dar a ordem para levar a destruição na vida de alguém, né? Fazer o ritual todo lá, através das invocações, entre outros que eu não quero entrar nem em detalhe, acho que eu nem preciso saber sobre isso, e manda o ataque para uma vida, por exemplo, um relacionamento de um homem ou mulher. E geralmente, o que eu já presenciei das ações dessa falange de demônios, que eu tenha presenciado, e vindo pessoas muito próximas a mim receber ataques dessa falange de passado, eles geralmente fazem essa invocação cerimonial na hora das refeições, na hora do almoço, por volta de meio-dia, 1h da tarde. Já vi muitos ataques acontecendo nesse horário, né? Através dessa falange, né? Então, o que eles fazem? A pessoa está almoçando, do nada, às vezes um filho ou a esposa fala alguma coisa com o marido, ele do nada não, porque ele já recebeu o ataque, ele estava certamente com brecha aberta, e sobe na pessoa uma fúria, uma ira que ela muda até o semblante. Você vê que não é a pessoa por si só, ela fica completamente transtornada, desorientada, enlouquecida, grita, a pessoa grita tanto, a pessoa fica, eu vou quebrar tudo. Se você não tiver um intercessor dentro da sua casa e não souber repreender, a pessoa destrói a sua casa inteira, e depois ela nem sente, por que eu fiz isso, porque ela estava sob a magia de uma falange desse demônio, ou seja, 26 legiões de espíritos malignos foram enviados contra esse homem ou contra essa mulher, que fizesse esse transtorno todo, fizesse essa destruição toda, né? Quando a pessoa é magiada, ela recebe essa magia, essa invocação é feita para a vida dela, o homem, já presenciei com homens, né? Ele fica completamente transtornado, desorientado, fica enlouquecido, é questão de segundo, ele quer destruir tudo, quebra, se tiver com um prato na mão, senta no chão, quer pegar as vasilhas, quebrar tudo, lançar tudo na parede, quebrar, quer chutar, quer quebrar a televisão, quer tudo. Por quê? Porque está sob a influência de legiões de espíritos imundos que foram feitos as invocações, as magias cerimonial e enviado aquele relacionamento, aquele casamento para trazer destruição, né? Mas quando você conhece a palavra, quando você já consegue ter discernimento espiritual, o que você vai fazer? Você vai neutralizar imediatamente quando você consegue identificar, porque a pessoa fica totalmente transtornada, é como se ela ficasse fora de si, entende? Aí você bate seu joelho no chão, se você não conseguir repreender, você pega o Salmo 91, ora pedindo que seja imediatamente cessada a fúria, ou o Salmo 7, ou Efésios 6:10, vai orando. Não ore alto, porque isso levanta mais a fúria ainda. Se você repreender alto, a fúria do inimigo, do adversário, daquelas legiões, é 1000 vezes mais forte, né? Fica extremamente enlouquecedor, Então, esse é um demônio, querido, que está muito ligado à magia cerimonial, que é a goética, que lida com invocações de espíritos imundos. E geralmente as pessoas que fazem isso, ela tem habilidades para tentar descobrir, revelar os segredos ocultos, os tesouros escondidos, e não somente isso, tentar saber o que está acontecendo na vida da pessoa, o que é aquilo ali que ela não está tendo acesso. Invoca essas falanges de demônio para trazer, para ver a situação presente, para cumprir a ordem que foi dada, né? Aquela pessoa que estava invocando e que tinha o controle desses demônios e a legalidade que foi dada. Vai lá, leva a destruição. Tipo assim, né? Vamos dizer assim. Primeiro, invoca eles para descobrir como é que está o ambiente da casa. Porque
e geralmente, pelas vezes que eu presenciei, ele sempre manda essas falanges de demônio na hora das refeições, principalmente na hora do almoço, por volta de meio-dia, 1 hora, sempre, as 2 vezes que eu presenciei foi, tá? É um demônio conhecido como demônio aviário, com penas vermelhas, entre outros. E são estudos que falam, então não vou nem falar sobre ele, né? Que não... É uma magia goética, ou seja, é a prática de magias que inclui invocações e controles de demônios, de espíritos imundos, né? Ele é um príncipe da natureza, é um principado da natureza, é governado por legiões de 26 demônios, eu já falei. Ele tem o poder de previsões futuras, conhecer o oculto escondido e incitar o relacionamento, incitar brigas, incitar confusão no relacionamento, entendeu? Trazer tudo que é discórdia, destruição no relacionamento amoroso, no casamento, no namoro, na vida conjugal, na vida familiar. Então, não se trata apenas de uma entidade, querido, possuindo alguém, mas é muito mais do que isso, é o acúmulo de más influências que gera comportamento totalmente autodestrutivos, afasta os valores positivos. Aquela pessoa que está sob a influência dessa entidade, desse demônio, ela não consegue ver os valores, não consegue pensar no momento, em moral, em valor, em influência positiva, sempre pro lado negativo de autodestruição, né? É uma entidade que quando você é magiado com essa entidade, ou alguém for magiado com essa entidade, ela leva a pessoa a vícios, compulsão por vícios, leva a pessoa a vícios como drogas, bebidas, álcool, cigarros, jogos, comportamentos que prendem a pessoa, que prejudicam a sua saúde, prejudicam a vida de uma pessoa, né? Leva a gula, leva a comportamentos de autodestruição, de automutilagem mesmo na vida da pessoa, né? Para destruir mesmo, porque imagina você ser magiado através de um vício, vício de pornografia, vício de cigarro, de bebidas, de drogas, né? Entre outros, quantos vícios existem, né, queridos? Quantos vícios, aquilo que é maligno para te autodestruir, vício de pornografia, vício de traição, de adultério, né? A pessoa começa a trair, acha que isso é normal e vai continuar, até ela se autodestruir, destruir o relacionamento, destruir a família, entre outros, né? Então, essa entidade é exclusiva, uma das exclusividades dela é isso, incitar a fúria, a destruição, a autodestruição no relacionamento, tá? Aí eles falam incitar o amor, não, incitar para destruição mesmo, Então, ela, além de prejudicar a vida da pessoa com vícios e comportamentos negativos, ela manifesta também através de pensamentos. A pessoa fica com pensamentos extremamente obsessivos, extremamente pensamentos de destruição, de baixa autoestima, depressão e até suicídio. Se a pessoa não se tratar, não repreender esse maligno, essas legiões de entidades que foram delegadas, ordenadas para trazer a destruição no relacionamento, numa casa, no homem, numa mulher, se a pessoa não se levantar em oração, em jejum, que a caça de demônios só sai com oração e jejum, ela acaba prejudicando a família, destruindo o relacionamento, destruindo o casamento, destruindo a vida, porque essa legião, essa falange de Vasago, ele tem essa manipulação, né, de manipular o mundo espiritual para trazer autodestruição dentro de um relacionamento, autodestruição dentro de com comportamentos abusivos, comportamentos destrutivos, comportamentos que prejudicam não somente a pessoa, mas as pessoas que a cercam, o convívio social, né, faz com que o convívio dessa pessoa seja destruído, que essa pessoa não consiga ter comportamentos, convívios sociais positivos com outras pessoas, e não somente em casa, com a família, com seus filhos, mas especialmente o convívio social como um todo. Essa entidade que eles invocam, são demônios, quando a pessoa é magiada através desses rituais, dessas magias cerimoniais que são feitas por dia, tem dia certo, hora, tudo que eles fazem é algo que é autodestrutivo. E a pessoa sob a influência dessa falange, querido, ela tem comportamento extremamente autodestrutivo, extremamente negativo, como agressividade, violência. A pessoa fica extremamente agressiva, extremamente violenta, extremamente com uma fúria. Você imagina, demandou 26 legiões
Você pode imaginar uma pessoa que estiver possessa por essas legiões, por essas 26 legiões, o que ela é capaz de fazer se você não interceder, se você não repreender e se você não identificar, acontece tragédia, porque muitos relacionamentos hoje estão acontecendo tragédia entre pais e filhos, entre marido e mulher, por causa que certamente está sob a influência dessa falange de demônios, que foram enviados, foram magiados, foram lançados por um colega, por um conhecido, até por um parente, um vizinho, e a pessoa não sabia identificar, achando que aquilo ali tudo era só da pessoa, do ser humano, mas só que não, só que existe algo que é maligno, que ela está sob a possessão de um efeito de destruição, de uma magia, de alto grau de destruição, de violência e agressividade. Então essa falange leva a pessoa a acessos de fúria, raiva, violência física, verbal, prejudicando relacionamentos e convívios sociais, entre a família, já falamos, entre a sociedade em si. A pessoa sob a influência negativa desses demônios, ela afasta dos seus valores éticos, morais, perde a conexão com o Criador, não quer orar mais, não quer adorar, não quer ler a Bíblia, não acredita mais nem na presença do Criador, porque ela fica extremamente destruída, extremamente enfraquecida, né? É uma pessoa que você vai entender com o comportamento dela que ela está sendo atacada espiritualmente, porque essa pessoa vai querer se isolar negativamente, né? Não é se isolar para o bem, afastar de más influência, não é isso. Ela vai se afastar até da própria família, das próprias pessoas. Para quê? Porque ela vai estar doente, depressiva, e pode acontecer, querido, se não repreender, até um suicídio, entende? A pessoa fica tão autodestrutiva que ela não se destrói sozinha, ela quer destruir as pessoas que estão ao redor. Então, quando envia essa magia, né, contra a vida de uma pessoa, que é uma magia cerimonial, que muitos utilizam como invocação, que é conhecida no mundo espiritual como gótica, não sei, ela é para autodestruição, automutilagem, é com fúria, é com violência, é com agressividade, é com raiva, é com ódio. A pessoa fica completamente... Você vê a pessoa, assim, depois que você repreende, a pessoa totalmente diferente. Você fala, é água água e óleo, totalmente diferente. Então a pessoa ela perde o controle das suas ações, das suas decisões. Por quê? Por causa de forças externas e forças malignas externas. A pessoa ela perde o controle, o domínio próprio por causa dessas decisões, por causa dessas forças, esse domínio de forças externas enviado através de uma magia, né? Com essas legiões. É uma legião real, pode possuir a pessoa, é uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Então agora que você sabe como é que funciona, como é que é a forma dela atuar na vida de uma pessoa, você consegue identificar que certamente quando você vê alguém extremamente agressivo, extremamente furioso, sem controle, sem domínio, sem controle, né, extremamente furioso verbalmente, fisicamente, querendo destruir tudo, gritando, xingando, sem controle emocional, extremamente irado, até espumando, você entende-se que ela está sob a influência de uma falange de vassago, de uma feitiçaria cerimonial que foi feita através de invocações, dando legalidade para que aquelas entidades, ou seja, aqueles espíritos imundos, possuíssem aquele corpo, aquela vida e trouxesse destruição naquele relacionamento, naquele lar, naquele convívio entre as pessoas, não somente em casa, mas fora dele. Então, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos todas as falanges de vassago, juntamente governado por 26 legiões de demônios, nós neutralizamos, por um caminho veio, por 7 vai voltar, amarrado, acorrentado com correntes de fogo, cadeados de fogo, neutralizado, imobilizado nas profundezas do abismo, e de lá nós damos uma ordem que não voltará mais para essa vida, para essa casa, para essa família. Eu declaro no mundo espiritual, que vem repercutir no mundo físico, no mundo natural, que essa pessoa que foi abduzida por espíritos imundos, por possessões malignas externas, através dessa magia, através dessas invocações, eu declaro no mundo espiritual que não terá mais poder sobre essa vida. Eu selo esta vida no nome de Yahshua Mashiach, com o poder e autoridade do seu nome, cancelando toda a influência externa, movimentações do mundo espiritual, que venha a ser repercutir no mundo físico e natural.
Eu declaro no mundo espiritual que essa vida é do Yud Re Vav Re. Eu declaro que essa casa, esse relacionamento, essa família, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses jovens, sejam agora guardados e selados desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu declaro também mais que os frutos do Espírito venham a ser frutificar nessa vida, nesse homem, nessa mulher, nesse relacionamento e nessa família. E que todas as pessoas que foram vítimas dessa falange de vassago, dessas legiões de demônio, que recebam agora cobertura espiritual, visão aberta, entendimento e percepção espiritual. E que todo esse plano maligno que foi demandado, foi lançado contra esta vida durante as refeições, durante o seu convívio social, eu declaro no mundo espiritual neutralizado e bloqueado. E peço mais, declaro mais, cerca essa vida com a muralha de fogo intransponível, que a partir desse dia que elas ouvir essa oração, ouvir essa repreensão no nome de Yahshua Mashiach, que ela vai ficar imune, cercada pelos anjos celestiais com espadas de fogo flamejantes, que esse mal, essas magias, essas invocações não terá mais acesso sobre a vida dessa pessoa, sobre a mente dela, sobre os pensamentos e sobre a sua rotina no seu dia a dia. Assim seja, queridos. Espero que todos sejam abençoados no nome de Yahshua Mashiach e que toda a influência maligna dessas falanges de vassago já está determinado no mundo espiritual, acorrentada com correntes de fogo, silenciada, trancada com cadeados de fogo nas profundezas do abismo, e nós damos uma ordem: de lá não sairá mais, não conseguirá ter êxito mais na terra, diante dessa vida e dessa casa que está recebendo ataques dessa entidade. Assim seja, aleluia, paz e graça. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. Digo mais, Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará, e que toda língua que levantar contra ti, tu a condenarás, que essa é sua justiça, é sua herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Aleluia. Então aquilo que viveu, aquilo que até hoje lutou contra a sua vida, foi desmascarado, foi conhecido e foi neutralizado. Assim seja, louvado seja o nome do Criador. A Ele toda honra e toda exaltação, através de Yahshua Mashiach. Aleluia.